A fenda do biquíni em Bob Esponja somos frequentemente distraídos pelas cores vibrantes e pelo humor caótico. Mas em meio a todo esse mar e oceano insano, basicamente temos uma entidade milenar que não pertence ao mundo dos vivos, conhecido como holandês voador. Mas para entender toda a magnitude da ameaça que o holandês voador representa, precisamos primeiro analisar o seu domínio, o navio fantasma. Toda essa embarcação em volta dele traz uma aura espectral e bizarra, capaz de rasgar o tecido entre o mundo físico e o sobrenatural. E assim temos uma teoria que indica que o navio fantasma dele na verdade é uma prisão flutuante de almas. Quando o holandês levaria os personagens para o seu navio, ele estaria sequestrando um corpo físico e assim reivindicando a essência daquela criatura. Inclusive vimos que ele carrega um saco que é descrito como um saco de almas, e o próprio navio funcionaria como uma entidade viva que se alimenta de todo o desespero de seus prisioneiros. Ao transformar todas as vítimas em marujos forçados, basicamente o holandês retira deles o livre-arbítrio. E assim, por trás de toda essa embarcação, o navio representa o isolamento absoluto. Teoriza-se que esse brilho verde que emana das madeiras, além de ser magia, é também energia residual de milhares de almas. E assim, a teoria também aponta que quem ousa cruzar o caminho do holandês ou tentar enganá-lo basicamente naquele universo não teriam um fim misericordioso, mas sim a porta de uma entrada para punições cruéis e eternas feitas pelo próprio holandês voador. A teoria vai apontando ainda mais além bizarro que ele é capaz de transformar pessoas comuns em fantasmas agonizantes, condenando-os a vagar sem capacidade de tocar o mundo físico. E é exatamente aqui que a teoria vai ganhando um mecanismo de força, onde a narrativa atinge um ponto bem interessante. O holandês voador, por ele ser essa força da natureza insana e exige submissão através do pavor absoluto, todos fogem, todos tremem. Porém, diante de um ser que é o Bob Esponja, a dinâmica entre o holandês voador e o Bob Esponja é um dos estudos de personagens mais interessantes da série, porque o Bob Esponja ele também é bizarro e uma verdadeira anomalia no radar do holandês voador. E assim, por exemplo, em diversos encontros, o Bob Esponja não apenas falha em demonstrar medo, mas também trata o holandês como se fosse uma familiaridade e uma positividade que beiram o absurdo. Isso tudo já vai trazendo uma futura teoria que agora mesmo eu vou dizer. Mas seguindo tudo isso, essa imunidade do medo cria uma ruptura interessante e drástica em toda essa identidade do holandês voador. Vemos que o Bob Esponja ele serve como um gatilho para toda a crise existencial da entidade. E assim, a mente do holandês voador ela não conseguiria processar toda essa ingenuidade inabalável que o Bob Esponja tem. Ela é a única alma insana naquele vasto oceano que o holandês voador não conseguiria pegar ou quebrar de uma forma definitiva. Bom, e assim já vamos iniciando uma teoria insana sobre o Bob Esponja. Primeiramente, que ele teria uma regeneração insana ou imortalidade biológica. Primeiro indício de toda essa teoria de que estamos lidando com Bob Esponja sendo um ser de um plano existencial insano e perturbador. Basicamente, a lógica de desenho animado ela seria uma desculpa. Todas essas bizarrices visuais dentro do universo da série, a anatomia do Bob Esponja ela desafia as próprias leis da biologia, por exemplo. Basta prestar muita atenção aos eventos na qual esse ser insano já sobreviveu. Além do Bob Esponja já ter sofrido bastante danos e rotineiramente em vários episódios, basicamente objetos acertam ele. Em várias ocasiões a gente vê o Bob Esponja se desentregando a nível bizarro. E assim a teoria vai apontando que por mais que ele tenha capacidades regenerativas, ele também teria uma habilidade de absorver a força cinética. Inclusive é como se seu corpo fosse feito de matéria escura. Além disso ser um simples traço cômico, também é uma prova bizarra de que ele provavelmente tem uma imortalidade terrorizante. Bom, mas o que vai sustentando ainda mais toda essa teoria perturbadora de que Bob Esponja opera em um estado de anomalia e energia, vida meio que infinita, a gente vê que a mente do Bob é um abismo de alegria e hiperatividade insana que nunca se esgota. E raramente o vemos demonstrar uma exaustão genuína ou sucumbir às pressões do estresse de
toda aquela vida do trabalho. A teoria aponta que de onde vem toda essa energia do ponto de vista da análise teórica, esse vigor inesgotável sugere que vem de uma fonte interna sobrenatural e limitada. Toda essa felicidade constante, além de ser uma emoção genuína, também é uma máscara para todo um estado de ser sobrenatural bizarro, ou melhor dizendo, uma expressão de uma entidade insana que interage no mundo do Bob Esponja. Mas assim, finalmente vamos chegando a uma característica mais perigosa, sombria, que eleva ainda mais essa teoria, que é a capacidade do Bob Esponja. Ele atuaria como um buraco negro de toda aquela sociedade, que vemos que as pessoas que andam ao seu redor, por exemplo, Lula Molusco e dentre outros personagens, o Bob Esponja, de uma forma quase insana ali, ele basicamente faz os personagens perder a sanidade dependendo do episódio, ficando bizarros. Um exemplo disso, tanto que o Lula Molusco não gosta do Bob Esponja, por exemplo. E assim, a teoria já vai apontando algo bem insano. Lula Molusco, ele é aprisionado em um ciclo de tormento eterno, que o Bob Esponja não deixa ele se mudar. E ele é incapaz de escapar da influência de seu vizinho, que é o Bob Esponja. A gente vê claramente que em vários episódios, Lula Molusco sempre acaba humilhado, envolvido em aventuras perigosas. Basicamente, o Bob Esponja, ele não usa violência, mas sim ele usa uma influência psicológica brutal disfarçada de inocência. Mas então é isso, esse foi o vídeo, lembrando que é apenas teorias, não leve como verdade, mas sim um vídeo mais de entretenimento. Bom, então é isso, essas foram as teorias que eu encontrei. Obrigado por ter assistido e tchau.